Olá, eu sou a jornalista Adriane Werner, da Pátria Distraída, e a Pátria Distraída, neste mês de março, mês da mulher, tem trazido uma série de entrevistas para falar da importância do papel e o papel da mulher na sociedade. A nossa entrevistada hoje é a professora de Antropologia Jurídica, a advogada Regina Reinert, que vem nos trazer informações e dados históricos muito curiosos sobre toda essa questão da participação da mulher na sociedade e no desenvolvimento da sociedade até hoje. Regina, seja muito bem-vinda. Que alegria recebê-la aqui para essa entrevista. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço. Adriane, eu que agradeço. Fico muito feliz e lisonjeada de poder participar um pouco, dar a minha contribuição para o entendimento de algo que é tão complexo. Pois é, Regina, você até dizia, eu não sou assim de uma militância feminista como até deveria ser, mas no fundo trabalhar com as disciplinas que você vem trabalhando no direito também já ajuda a espalhar e esclarecer muitos desses pontos, não é verdade? Sim, o que é o mais importante assim nessa minha contribuição? As mulheres têm uma história e nós não temos ainda uma teoria da história da mulher, porque a história da mulher não foi contada por nós, nem por pesquisadoras mulheres. Então, toda a dominação, né, o patriarcado, por exemplo, tem 5.000 anos, e o alfabeto, a escrita, tem 6.000 anos. Mas quem teve acesso à escrita, ao documento, foram os homens. Então, quando veio o patriarcado se estabelece, né, na Grécia, pela época de Sócrates, Platão, ele já tem todos esses elementos para dizer quem é quem. Os homens vão dizer quem é quem. Então, a mulher ela fica sendo determinada, né? Como se fosse uma natureza dela. Ela é determinada à submissão, ela já é um ser inferior, né? Platão define assim, e tanto que as relações sexuais entre homens eram muito comuns, porque um homem não se sujeitaria a amar de igual para igual uma mulher, visto que ela é um animal inferior. Então a mulher fica muito, né? Qual que é a questão? Se na história, né, se nós tivéssemos uma teoria bem trabalhada nesse sentido, a gente veria o seguinte: é, esse é um paradigma dos mais fortes criados pela história do homem, pela história do masculino, o patriarcado. Ele é tão forte que nós ficamos sem o acesso a essa história. A gente não tem o acesso da origem do patriarcado, porque se a gente tivesse, né, as mulheres, esse é um papel que eu faço, né, de levar, de que elas tenham acesso à origem do patriarcado, a gente deixaria de naturalizar o patriarcado, porque ele está tanto tempo conosco, ele está tão consolidado, ele é tão forte que a gente perde a origem. A gente nunca pensa que ele teve uma origem, a gente acha que já sempre esteve. E É, ele é porque se a só gente imaginar, por exemplo, em termos de pré-história, poderia se imaginar uma construção de um matriarcado até, não é? Aliás, muito boa a sua questão, Adri. Olha, na pré-história, que é o Paleolítico, então não se tem uma história, porque a gente não faz uma história ali, porque nós estamos sob o desígnio dos nossos instintos animais, naturais. Quando a gente desenvolve uma consciência, essa consciência, só nós animais, esses animais aqui, né, desenvolvemos, essa consciência ela chega no sentido de que há um entendimento de que juntos, por isso sociedade que nós vamos formar, juntos nós seremos mais fortes para a nossa sobrevivência do que nós ficarmos nos matando uns aos outros. Então, essa consciência coletiva, que é a primeira consciência que chega, ela vai formar os primeiros grupos. E nesse momento, a mulher, esse é o matriarcado, e que erroneamente as pessoas acham que a mulher dominou. A mulher nunca teve uma relação de dominação, ela sempre teve uma relação de cuidado. Diferente do homem, mas é sempre do cuidado, porque ela é a mãe. E não se diz que o homem é pai, porque o pai é uma construção Já é um histórica. A conceito de mulher família, não é? a mulher naturalmente é mãe, né? Isso é da natureza da mulher. E os homens desconhecem que eles fazem filhos, né? Que é necessário, né, a relação sexual. Eles não têm essa consciência que a relação sexual gera filho a partir do homem. Então a mulher ela tem prestígio. Esse é o matriarcado.
porque todos vêm dela, todas as gerações saem dela. Então ela é muito ligada com a força da natureza. E tanto que as representações religiosas eram deusas, não deuses. E quando os homens, a partir da propriedade privada, eles têm esse conhecimento, né, observando os animais, que depois da cópula do macho sobre a fêmea, há um tempo ali, nascem os filhotes, ele faz essa relação com ele e ele fala, nossa, né? E assim, não é uma propriedade privada ainda, mas já é uma propriedade. A partir dali, há um declínio do matriarcado e a mulher perde todo esse prestígio e os homens assumem e depois eles inventam um mundo. É que é assim, a mulher é intuitiva e emocional, o homem é racional. Só ele tem a razão, nós não temos razão, nós somos emocionalmente frágeis, nós precisamos ser protegidas, e ao longo do tempo as religiões todas compactuaram com esse patriarcado, e que é muito difícil, né? Olha, nós temos outras formas de família que não patriarcais, né? Gêneros de família, família homoafetiva, família mosaico, o divórcio chegou, mas você não tira essa ideia. E Adri, só para terminar só esse trecho aqui, não há interesse também em desmanchar o patriarcado. Quer essa família patriarcal? Porque a questão é democrática. O que a gente não aceita é que o patriarcado determine que outras formas de família não sejam possíveis. Então, essa é a diferença do movimento feminista. Quando a gente clama por um constitucionalismo feminista e de termos direito, não é o direito de oprimir, como os homens sempre tiveram esse direito de nos oprimir, mas é o direito da igualdade. Se tem um movimento que é extremamente democrático, é o feminismo. O patriarcado não é democrático, né? Nem o que é relacionado a ele com o machismo. E Nada é democrático ali. historicamente, nós tivemos algum outro período na história de supremacia da mulher ou sempre a construção foi no sentido de supremacia masculina? Não, na verdade, a gente nunca teve supremacia. O que é muito bom. A mulher nunca teve esse posto de suprema. Ela tinha o papel dela. Esse papel era valorizado e prestigiado. Mas isso não significa que os homens eram inferiores. Era trabalhado num nível de complemento. A mulher é mãe, nesse momento o homem sai, caça, quando, enfim, não era visto. Uma palavra interessante, é a hierarquia. Na natureza não existe hierarquia, né? Existe a diferença, mas as diferenças não são hierarquizadas. O patriarcado começa a hierarquizar. Ele hierarquiza essas relações, né? Também não só com a mulher, mas com os escravos, os homens mais dominados. E essa hierarquia que vai dividir agora o que no matriarcado não era dividido, vai dividir o que é o homem e o que é a mulher, e vão construir papéis sociais. A mulher que é uma mulher de fato, de verdade, uma mulher virtuosa, ela vai se comportar assim. Então você cria uma moral. E a moral é aquilo que as mulheres dizem, né? Não, eu sou uma mulher moral, né? As mulheres de respeito, como eles, né, sempre se referiram. As que não se submeteram ao longo de toda a nossa história, e sempre teve mulheres que não se submeteram, eram as mulheres não respeitáveis. E graças a essas mulheres, né, a gente iniciou uma luta, né? O feminismo ele tem 200 anos, ele nasce junto com as revoluções burguesas, né? Que eram E os veja que é homens muito lutando. recente, se a gente for pensar É que temos muito, milênios cinco de mil anos história. de patriarcado. Quando a É. gente começou a escrever a nossa história, né, a partir da Mary Wollstonecraft, a Olympe de Gouges, essas escreveram sobre nós há 200 anos. É muito recente. Então, a dominação, o acesso à ciência, ao lugar do ensino, ao alfabeto, à escrita, ao livro, sempre foram eles. E apesar de tão recente, ainda tão polêmico, porque com o ressurgimento de movimentos conservadores, com o fortalecimento de movimentos conservadores, o feminismo é colocado na prisão, Sim. praticamente, né? É Não, colocado sim, em Adri. xeque. Nós tivemos um retrocesso, sim, terrível nesses últimos 6 anos para cá. E quando a gente teve um retrocesso, tivemos uma onda de uma remoralização e a desmoralização das mulheres que querem o direito de ter autonomia, né, sobre seus corpos, que é a terceira onda do feminismo. E esse feminismo tão plural, tão interseccional, é a mulher negra, é a mulher lésbica, é a mulher operária, a mulher liberal,
O nosso feminismo ele é plural, a gente só cresce nessa pluralidade. E isso incomoda, porque os homens gostam de dominar o que é simples, o que não está complexo, o que não tem pluralidade, o que não é diferente, né? Então, enquanto a gente caminha para o direito que a gente chama de democracia radical, a democracia radical, Adri, é quando nós tivermos os mesmos direitos que os homens, os mesmíssimos, não mais e nem menos. Isso já está garantido juridicamente, mas ele não é fato, ele não é concretizado, ele não é real. Então, o que nós tivemos um avanço do feminismo, e esse avanço do feminismo não veio em forma de educação para o masculino, porque as mães continuaram criando filhos para serem machos e meninas para serem submissas. Então, é essa família que daí não teve a educação, né? Inclusive, houve um movimento muito forte para tirar a educação sexual das escolas, para não se falasse em E a feminismo, não se partir de uma falasse visão equivocada, inclusive, não é? totalmente a escola sem partido, né? A escola sem partido é você não problematizar o que deve ser problematizado. Porque se você não problematizar a questão da violência doméstica, que é uma questão do patriarcado, você normaliza. Ou você problematiza ou você naturaliza, normaliza como sempre foi. Mas o fato de enfrentar isso mexeu com líderes políticos, conservadores, que têm muito a perder, né, que perde domínio, perde poder, né? Claro que outros homens liberais da filosofia liberal não se comportam assim, só que isso cresceu de uma forma tão grande que essas mentalidades, homens e mulheres, eles acessaram o Congresso, né, o espaço político das mulheres. Então, nunca teve um retrocesso, desde os nossos avanços, um retrocesso tão grande de perda de espaço político, porque as mulheres que foram eleitas nesses últimos pleitos não nos representam, não são feministas, são muito pelo contrário, um braço auxiliar desse patriarcado, desse mundo masculino, dizendo que é certo, que o lugar da mulher é aquele, né? Aquele que o homem determinou que Que as só que eles meninas não veem, vestem né? rosa e os meninos vestem azul. Nossa, foi terrível. E só mais uma questãozinha. Você viu uma polêmicazinha que teve com a Rihanna? Ela estava com o bebê no colo Uhum. e o marido atrás. E daí, pessoas influentes aqui, religiosas, influencers, evangélicas principalmente, falaram: olha que horror, olha que inversão de papéis, o marido atrás. Mas ele estava atrás numa questão circunstanciada. Não era uma questão determinada por ela, você vai atrás e eu vou na frente. Porque as mulheres nunca pretenderam isso. As mulheres querem parceria e equiparação, equidade, igualdade, ou nada de opressão, nada de poder. O poder tem que estar ali igual, distribuído igualmente. Esses movimentos antifeministas que dizem que o feminismo é uma distorção de uma visão de igualdade, que o feminismo seria uma busca pela supremacia feminina, descaracterizando o homem, que as feministas precisam ter o sovaco cabeludo para falar um vocabulário bem claro. Como é que você vê, por que que proliferou tanto esse tipo de É, visão? então, faz parte, né, desses retrocessos, inclusive foi no mundo todo, tá? Não é só A uma gente coisa está aqui no falando da situação Brasil. de Brasil, mas é mundial, né? Foi mundial, porque houve um retorno da extrema-direita, e a extrema-direita ela representa todos esses valores de mando, de poder na mão do homem. Mas essa questão que você falou das mulheres, das próprias mulheres serem tão contra o movimento, não parte exatamente delas. Primeiro parte de uma vontade de ser submissa, mas não é exatamente delas que parte, porque elas não têm esse lugar. São os machos, os chamados incels, que não sabem lidar com a mulher que já tem esse poder de conhecimento, porque tudo é conhecimento, né, Adri. A gente precisa de duas coisas na vida: educação, né, que é o conhecimento, e justiça. A justiça precisa funcionar a nosso favor. E esses homens foram se deparando com mulheres, né, que já desde menina criadas por mães progressistas e humanistas, e que humanizaram suas filhas e seus filhos. Esses filhos humanizados não têm problema. Quem tem problema são esses que não conseguem se relacionar com uma mulher que tem autonomia, uma mulher que sabe aonde ela vai e quando ela quer ou quando não quer. Ele não tem essa condição e isso significa para ele perda de poder.
e e o poder está relacionado com dominação. Como ele perdeu a dominação, então ele perdeu esse poder, ele perde o tesão. Por isso que eles são incels. O incel é o celibatário involuntário. Ele não quer ser, mas as mulheres o deixam dessa forma, fracos. Então, Adri, a gente está vendo uma série de aberrações de mulheres contribuindo com esse estado de coisa, com pena, né, desses homens, ao invés de educar esses homens, dizendo assim, não, não tem que mandar o marido lavar a louça, ajudar na casa, porque você está é, sugando a masculinidade dele, a virilidade dele. Então, veja, virilidade tem a ver com poder. É. Tem a ver com não fazer trabalhos inferiores, que são trabalhos de mulher, lavar uma louça, passar um pano na casa e E limpar a bunda chega a de um esse nível nenê. de detalhamento mesmo. Isso é que é Não, o impressionante, poder, né? o sexo dele, o tesão dele está relacionado com o poder. E uma mulher empoderada no mesmo nível deles, significa que eles vão ser broxas. Mas é falta de educação, nada que uma educação não resolva. E na sua visão, por que que o protestantismo abraçou tanto essa questão? Não só no Brasil, com aqui a gente chama de evangélicos, não é? Mas esse movimento protestante no mundo inteiro acabou caminhando por essa via, especialmente os Por- neopentecostais. Porque o patriarcado é religioso, ele é bíblico, né? O Abraão era o grande patriarca. O Abraão quis, né? Vamos escolher a mulher que vai ser a mulher do meu filho, né? Era uma cultura, de alguma forma, mas nunca foi tão abraçado como essa tradição judaico-cristã. Então, eu não sei se é uma coisa só do protestantismo. Eu acho que o protestantismo, que eu nem vou chamar de protestantismo, eu vou falar de uma onda que é chamada os evangélicos. É Uhum. diferente destas protestantes clássicas, tradicionais, historicamente, que é Sim, no verdade. momento da Reforma, que são as igrejas da Reforma. Esse movimento evangélico, ele ocorre mais aqui, no Brasil, na América do Sul, e nos Estados Unidos. A Europa não tem esse movimento. Mas tem Mas braços importantes no Japão, China, África, não é? sim, mas vieram de nós e dos Sim, Estados sim. Unidos. Não, não é deles, eles não têm essa cultura. A Europa é bem mais antiga do que a América do Norte e a América do Sul. Então, essas lutas elas já fizeram, já conquistaram, não tem muito o que derrubar lá. Uhum. Tem movimentos, mas nós eles derrubam. Nós eles conseguem. Que é preparar uma sociedade com ódio contra nós. Então, o patriarcado é bíblico, o patriarca Paulo fala que se a mulher quiser fazer uma pergunta dentro da igreja, ela não pode fazer, ela tem que fazer em casa, no particular, para o seu marido, e ele vai responder, inclusive, o que ele quiser, né? A interpretação é dele. Então, essa força, assim, olha, Adri, tem muita coisa, é muito complexo isso, mas tem a ver com o novo, né? De alguma forma, no Brasil, o movimento feminista teve muita força de fato nos governos progressistas, né, que começam em 2003. Sem dúvida. Houve muita política pública para as mulheres, muito reconhecimento, houve uma mídia das mulheres. E isso assusta, assusta tanto homens como mulheres. Eles se apavoram. E daí eles começam a criar monstros a partir disso. Tipo, nós vamos ensinar essas nossas filhas a serem o que elas quiserem, na verdade, é ensinar elas a se prostituírem, a ter relação sexual muito cedo, a forçar a transformar uma menina hétero numa lésbica. Há toda uma distorção que ajuda, porque acredita-se muito. Gente, essa geração acredita em fake news, não na ciência. Então, a ciência não está nesses espaços, né? Então, na minha sala de aula, e eu tenho salas imensas, e ainda bem que eu dou aula no presencial, a semana passada, por exemplo, que foi bem no dia 8 pela manhã, eu dei uma aula e falei só sobre a questão das conquistas. Porque quando a gente fala em conquista, é o homem que conquista. É o homem que tem que conquistar a presa. Então dá essa impressão de que a mulher é presa e precisa ser conquistada. Então, para ela ser conquistada, ela tem que ser submissa, porque você não conquista uma mulher poderosa ou empoderada. Você conquista a coitadinha ali. E daí eu estava explicando essa história, né? Como é que se como é que se construiu, como é que isso veio como verdade incontestável, porque é uma coisa não se critica isso, porque é da natureza. E eu começo a falar que são invenções culturais que tomaram um peso tão grande que desconstruir isso
é horrível, né? A gente não sabe a origem disso, mas quando a gente descobre a origem, é fácil a desconstrução. Mas, assim, os homens da sala ficam bem perturbados, Adri, e até algumas mulheres, porque é uma história difícil. É difícil. É difícil até porque nós todos, nós todas aqui, temos um machismo estrutural, não é? E quantas vezes nós Sim, mesmas perpetuamos conceitos, hábitos, costumes, sem perceber que estamos sem perpetuando. perceber. Não, eu dou até meu exemplo para eles. Eu nasci numa família religiosa, eu nasci numa família moralista, que aos domingos, nos almoços de família, contavam piada tranquilamente, abertamente, sobre toda e qualquer minoria social, mulheres, negros, gays, e era normalizado aquilo. Era socialmente E então aceito. eu cresci com toda essa forma de preconceito, porque né, é racismo estrutural, machismo estrutural, tudo é estrutural, a homofobia. E quando eu entrei para a faculdade, e eu fiz filosofia antes de fazer sociologia, aquilo já foi um exercício de desconstrução. E ainda confesso para eles que até hoje eu não me desconstruí. Escapa mesmo. Escapa, pelo menos no olhar, né? Eu já me policio dali. Quando eu olho e vejo uma coisa que daí vem, tipo, o verme, que a gente quer esconder nos Uhum. porões, o verme chega para falar. E olha aquela mulher, olha a roupa dela. É. Chega até aqui. Assim que chega, eu já mando tudo de volta lá pro porão, da onde eu nunca deveria ter saído. Então eu me coloco para eles, que eu falo, eu não quero me parecer a fodona, né? A Uhum. feminista que tá. Ninguém é ninguém é 100% desconstruído. É Ah, muito com toda difícil. certeza. E assim, já que você contou um pouquinho da sua história pessoal, você, no seu dia a dia, já sofreu uma dessas coisas que têm sido apontadas como esse comportamento machista explícito? Como interrupting, manspreading, Mansplaining. gaslighting? Aham, sim. Não, em plena sala de aula, em pleno alunos, inclusive colegas. Interrupção para não deixar você Colegas. concluir um raciocínio? Não, isso, por mais que eu tenha professores colegas, né, dando direito, né, eu dou aula para o curso de direito, eles têm. Agora, veja, eu sou uma senhora de quase 60 anos, né? Esse ano eu faço 60 anos. Então, à medida que eu envelheço, eu também não incomodo muito, porque daí eu já entro numa outra categoria de inferioridade, que é a maturidade. A E aí se maturidade, ela é. somam os preconceitos, né? O machismo Nossa, com o não. etarismo, com toda Aí certeza. sim, o que que essa velha está falando? Então, eu dou aula há 25 anos. E eu sempre falo assim, né? E claro que eu vou chegar nos direitos humanos. E eu digo assim: olha, gente, enquanto estiver esta mulher falando sobre direitos humanos, vocês me olham e falam: nossa, nossa, é muito bonito os direitos humanos. Agora, se tiver uma mulher negra, uma mulher com estereótipo de classe, Com né, cara de inferior, pobre. cara de pobre, operária, vocês diriam assim: o que que essa pobre está falando? O que que essa negra está falando? Então a gente tem muito. E se tiver um homem de terno, branco, hétero, aí ele tem muito mais poder do que a fala de uma mulher que já é supostamente branca, né? Né? Para nós aqui é supostamente branca, né? O Bacurau, o filme Bacurau É, já é, tirou essas crenças. E hoje pode ser assim, né? O que que essa velha está falando, né? Ou quem essa Poxa, o velha pensa etarismo que está é. tão presente, né? Essa semana ainda viralizou a situação das meninas universitárias lá que fizeram o vídeo Sim, criticando a colega de 40 anos de idade, dizendo que é uma velha, o que que ela quer estar na sim. universidade. Tinha que estar aposentada. Então, mas ela estava como aluna. Então, como aluna, ela já passou da idade. O É. professor não tem muito essa categoria assim, olha, você já está velha para ser professora. A gente não ouve, mas a gente sente em certos momentos que, tipo, já passou, né? Já passou da idade de ficar aí dando conselho para nós. Bom, nós tivemos há poucos dias um avanço na legislação bem interessante que precisamos torcer, como sempre a gente diz no Brasil, não é leis que pegam e leis que não pegam, essa a gente precisa fazer pegar e virar prática mesmo, que é a equiparação salarial entre homens e mulheres Putz. que ocupem a mesma função, não é? Então, Você mas veja, comemorou? Como é que você viu essa? não, mas essa já existe. Na Constituição da ditadura militar de 67, já está ali colocado que as mulheres, na mesma função, devem ter o mesmo ganho. Claro que isso não é falado, tudo isso é esquecido, nem as mulheres lembram. Só que em governos progressistas, a coisa tende a andar, né?
todo governo progressista é muito mais democrático do que um governo não progressista. O governo progressista é de classe, de gênero, gênero masculino, como tudo que a gente viu aí que passou. Então, os progressistas, a gente trabalha, Adri, o conceito de democracia, ele não está devidamente esclarecido, porque fica uma palavra tão banal, mas a democracia que começa em Atenas já é um questionamento de um poder, que era só os aristos, né, os aristocratas que faziam, que tinham o poder de fazer lei. O demo, que é o povo, ele vai dizer, eles começam a questionar e vai dizer, não, nós temos que descentralizar o poder. Eles descentralizaram, mas descentralizaram só para eles, para os homens, as mulheres não, os deficientes não, as crianças não, o idoso não, o estrangeiro não, o escravo não. Mas só que eles deram uma ideia muito maravilhosa, e essa ideia é a democracia. Se eles questionaram o poder, a gente vai continuar questionando. As revoluções burguesas é o questionamento do poder da igreja, do poder do rei absoluto. Quando saíram as primeiras constituições burguesas, liberais, ainda era só para um homem. Ainda não, o homem liberal burguês ainda não era o homem operário. E quando o homem operário consegue, ele não é a mulher operária. E se não é a mulher operária, não é a mulher operária negra. Então nós temos que trabalhar com a Sempre vamos ter complexidade. uma batalha a mais a ser vencida, não é? A gente fala, É. há pouco tempo eu entrevistei uma colega que é política e é de um partido de esquerda, e ela contando situações de machismo que ela enfrenta diariamente quando tem uma reunião do partido. Por exemplo, o appropriating, né? Que é uma dessas palavras estrangeiras. Por exemplo, ela fala uma coisa, ninguém escuta. 2 minutos Aham, depois, um colega fala a mesma coisa e todo mundo, ó, aham, companheiro, é isso aí. Então acontece sim, mesmo, né? sim. Ainda está muito presente. É, eu tenho também essa experiência, ela é menos, porque as reuniões entre nossos pares lá é de vez em quando. Agora, como professora, eu não tenho isso, né? Porque, de qualquer forma, a professora é vista como uma autoridade, até porque eu também Uhum. sei me impor muito bem. Então, eu não tenho mansplaining na sala de aula, mas levanta a mão, né? Faz a questão. Então, ali é a minha fala. Então, mas sim, não tem como negar que isso é o tempo todo. Enfim, a mulher que é casada, a mulher que é acompanhada, ela é mais bem vista pelos pares, amigos, homens dela própria, dela Uhum. própria. Tudo isso, Adri, mostra o quanto isso é plural e é complexo e é uma luta diária. Se eu não estou militando na rua, como até deveria estar, eu tenho essa da educação. Né? Esse é um projeto. Eu escrevi um livro, o livro do curso é da minha autoria. E ali está. Porque agora veja se fosse um homem também. Mesmo antropólogo, sociólogo, eu não sei se ia dar tanta ênfase no quão importante é a luta da equidade de gênero, porque foi na divisão de gênero que o mundo ficou horroroso. É a divisão, é diferença, não é complemento, não é igualdade, né? Igualdade dentro das diferenças. Então é isso, querida. Bom, infelizmente o nosso tempo já está aqui, ó, apertando o nosso pescoço, mas eu quero, assim, te perguntar, lógico, eu não poderia deixar de perguntar isso. Tivemos uma grande mudança nas últimas eleições, uma participação feminina maior no ministério, ainda temos uma grande luta pela frente. Você está otimista? O que é que podemos esperar daqui para frente? Olha, eu fiquei muito feliz com essa vitória nossa e tudo que isso representa. Mas eu tô com assim um desânimo porque o Lula ele tem uma frente ampla e ele tem que dar conta dessa frente ampla. Então o Lula é diferente das outras gestões dele. Ele tem Precisamos que se engolir muitos sapos. muito e muitas alianças e muita distribuição. Só para você ter uma ideia, aquelas emendas do relator, que foram imensas no tempo do governo passado, elas vão ser maiores agora. Porque no governo passado era um executivo que combinava com o legislativo. Agora nós temos um legislativo involuído, machista e tudo representa um retrocesso, e um executivo progressista. Nessas alianças, o retrógrado lá tem mais poder. Então, nessas alianças, a gente vai perder muita coisa. A gente vai, assim, não perder, mas a gente vai deixar de avançar em muitos setores importantes para nós todos, né? E aí precisamos Categorias estar todos sociais. atentos e cobrar. E cobrar e fazer nossa parte nas redes sociais, colocar a Marielle
Eu acho que quando está já em vias de desvendar esse crime, vai ser uma grande vitória para nós, porque era uma liderança, ela deixou um símbolo muito forte, e com isso a gente vai minando aos poucos, né? Falar em Marielle e dizer quem foi a Marielle, já você vai já arrefecendo aquele ódio É. que essa gente tem de mulheres como Marielle. E incomoda muita gente, né? Querida, eu quero te agradecer demais essa entrevista. Puxa vida, eu queria mais umas 4, 5 dessas. Ai, Precisamos imagina, combinar outras querida. conversas assim. Olha, Então, pode me chamar. então eu vou dizer um até breve, com toda certeza. Obrigada, obrigada, Adri. Até breve para vocês, para nossos ouvintes. Legal, querida. Um Muito obrigada, um abraço. abraço enorme, um beijo para você e boa luta para todas nós. Obrigada, nós na luta. Tudo nosso. Valeu. Tchau, Joia. tchau. Tchau, tchau.